do dia 12 de Adar 1. Ele nos traz dos escritos do Rebbe anterior, da sua correspondência, uma explicação hassídica que ele deu a um versículo nos Provérbios do rei Salomão, capítulo 18, versículo 16. Está escrito: a oferenda do homem abre lugar para ele e o conduz diante dos grandes. Essa é a tradução literal do versículo. Conforme os comentaristas clássicos, Rashi, etc., ele fala que aqui o versículo se refere às oferendas, às doações, a tzedakah, os presentes que a pessoa dá, que o homem dá. Isso faz um lugar para ele, isso lhe dá uma posição. Isso de acordo com o sentido literal, de acordo com o Midrash, se fala que isso abre o lugar dele, ou seja, no mundo vindouro. Isso possibilita ele ter um quinhão, uma porção grande no mundo vindouro, e mesmo em vida o conduz diante dos grandes. Ou seja, que a pessoa, através disso que ela dá e ela doa, ela acaba alcançando, mesmo aqui em vida, uma posição e uma reputação, se equiparando, se igualando às pessoas grandes, e aqui as pessoas de boa reputação e etc., que são conhecidas e famosas ou pela sua sabedoria, ou mesmo pela sua fortuna, etc. Então esse seria o sentido básico, literal, ou até do Midrash, desse versículo. Na explicação hassídica que o Rebbe anterior nos traz, ele diz o seguinte: existem pessoas célebres por sua sabedoria ou por sua riqueza. Algumas pessoas são famosas e conhecidas por aquilo que têm, possuem, seja a nível de sabedoria ou de riqueza. Porém, a oferenda do homem, e aqui ele interpreta a oferenda do homem não só o presente ou a doação que ele dá, mas a oferenda do homem, quando o homem dá a si mesmo, quando ele coloca a si mesmo, ele investe em projetos de caridade, de fazer o bem, etc., e ele dá de si, né? Ele entrega a si mesmo com uma abnegação total. Então isso seria a dádiva, o presente do homem, quando ele dá de presente a si mesmo. Quando alguém entrega o seu homem, o seu próprio ser, quando ele se dedica integralmente a algum empreendimento positivo para fortalecer a religião, então isso não somente abre lugar para ele, significando que isto libera-o de suas restrições e limites, ou seja, ele nos diz, quando uma pessoa se entrega a si mesma, se entrega com tudo para um projeto positivo, então isso abre lugar para ele. O que isso significa? Em primeiro lugar, isso concede à pessoa uma abertura, retirando ela das suas limitações, das suas restrições, fazendo ela se superar. Mas ele nos diz não apenas que essa dádiva do homem, quando o homem dá de si próprio, abre espaço, abre lugar para ele, como também o conduz diante dos grandes. Sua posição será superior àqueles que são grandes, grandes não só em fortuna ou em sabedoria, mas até a nível espiritual. Então, aqui o Rebbe anterior, ele enfatiza a importância e a grandeza da pessoa se envolver em projetos positivos, projetos sagrados, e não só se envolver, mas se colocar dentro disso, dar de si de forma abnegada. Então aqui ele nos fala, quando uma pessoa se dedica às coisas aqui com uma entrega total, ele se coloca naquilo como está, não só contribuindo com algo ou participando, mas dando de si literalmente. Então, em contrapartida, Deus lhe dá uma grande abertura e o coloca e acaba o colocando em posições elevadas. O nosso Rebbe sempre exigia uma dedicação muito grande para com o próximo e o semelhante.
Ele falava que cada um de nós não só não pode ser egocêntrico, não pode estar preocupado, não tem o direito de estar preocupado apenas consigo mesmo ou com seus familiares, mais do que isso. Ele falava que cada um de nós tem obrigação, não somente líderes comunitários ou pessoas que ocupam cargos, etc., mas cada um de nós tem uma responsabilidade comunitária, tem uma responsabilidade social, tem uma responsabilidade sobre o próximo e o semelhante. E o Rebbe sempre assegurava que aquela pessoa que se dedicar ao próximo e semelhante, não só que ele está cumprindo uma mitzvah, etc., na prática ele não vai sair perdendo nada. Ele pode pensar, puxa, mas ele está dando de si, doando de si, dando do seu tempo, da sua energia, etc., para o próximo, e em vez de investir em si próprio, não é? Então o Rebbe fala que a pessoa não se preocupe com isso, ele nunca vai sair perdendo, pelo contrário, a sua recompensa é enorme, imensa, como a gente vê dessa citação do Rebbe anterior, no Yom Yom. E se conta que certa vez numa audiência particular, numa yechidut, para um shliach, para um emissário seu, o nosso Rebbe disse a ele, saiba que quando nós atuamos com o próximo, quando nós nos voltamos para o próximo, nos dirigimos a ele para ajudá-lo, para auxiliá-lo, seja fisicamente, materialmente ou espiritualmente, quando a gente se dedica para o próximo semelhante, saiba, assim está escrito, Naseh mocho velibo zachim elef pamim kacha. Isso refina e aprimora o nosso cérebro e o nosso coração 1000 vezes. E interessante, trazia o nosso Rebbe que o Admor Azaken, o Rav Shneur Zalman, no seu livro Torah Or, ele explica que quando aqui o dito dos nossos sábios afirma que o coração e a mente da pessoa ficam refinadas 1000 vezes mais, então ele nos fala que a intenção disso é literalmente, ou seja, que o nosso cérebro fica mais perspicaz, o nosso coração fica mais sensível e delicado, e por isso o Rebbe dizia, isso significa, por exemplo, se uma pessoa dedica o seu tempo para estudar Torá e talvez coisas muito simples, Aleph Beit, ou coisas básicas com o próximo, ele pode pensar que ele está gastando com ele meia hora, 1 hora ou mais, mas diz o Rebbe, pelo mérito disso depois, aqueles temas complexos e profundos que talvez levaria para ele 1000 horas para entender, elucidar, esclarecer, agora, ao invés de 1000 horas, ele vai conseguir captar isso em 1 hora. E assim por diante. Então, o Rebbe dizia que, literalmente, esse dito dos nossos sábios afirma, conforme explicado pelo Rav Shneur Zalman, que aquele que beneficia os outros, aquele que entrega de si, que doa de si, ele nunca sai perdendo. Pelo contrário, ele é o maior beneficiado.